Hebreus, capítulo 11, por favor. Versículo 23 diz assim: foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. E a gente vai parar aqui. Isso é um capítulo muito lindo. Se você nunca leu Hebreus 11, é um capítulo que, se você está precisando de fé, vai te inspirar. Todo mundo que fez algo muito relevante na Bíblia está nesse capítulo 11. E esse capítulo 11, ele toca o nosso coração de uma forma diferente. Eu te confesso que às vezes a nossa igreja está passando por algumas dificuldades, e eu vou para o capítulo 11 e eu volto assim, cara, Deus abriu um mar vermelho, o que ele não vai fazer em Londres? Como a pastora Vera introduziu, eu estive aqui com vocês há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, eu estava aqui em abril, meu cabelo era um pouco mais lavado, é porque a gente está no Brasil há muitos dias, está muita correria. E a pastora Vera, da última vez que eu vi, ela perguntou, a primeira coisa que ela me perguntou foi, ela chegou para mim e falou assim: oi Pedro, vocês tomaram banho? Uai pastora, tomei. A pastora queria dizer se a gente estava bem, se a gente estava confortável, se a gente tinha descansado. Ela chegou para mim e falou: vocês tomaram banho? Eu lembro que a minha esposa fez assim, ó: tu tomou banho? Eu assim, eu não sei, eu acho que eu tomei. Mas foi uma bênção estar aqui com vocês, meus queridos. E hoje eu quero dar 5 pontos sobre Hebreus 11, que eu gostaria que você escrevesse no seu caderninho, no seu telefone, em algo aí que dê para você ler na sua casa. Como você sabe, e eu acabei de ler, Moisés, ele teve uma fé inabalável. Um homem que enfrentou desafios que possivelmente nenhum de nós um dia vai enfrentar. Um homem que enfrentou praticamente o presidente da sua nação para libertar o povo. E um homem que viu milagres de uma forma que provavelmente ninguém na Bíblia viu tanto quanto ele. De uma forma tão louca. Moisés, ele viu o mar vermelho se abrir. Moisés, ele viu o cajado virar uma cobra. Moisés, ele viu o anjo da morte descendo sobre a cidade. Moisés, ele viu a provisão do Senhor de dia e de noite. Moisés viu comida cair do céu. Esse era um milagre que eu queria ver. Comida cair do céu. Moisés, ele viu tantas coisas, meus irmãos, e mesmo assim, com tudo isso, Moisés teve momentos onde a sua fé foi abalada. Moisés teve momentos onde ele voltava e falava: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei se isso realmente é para mim. E o Senhor falava: o que, meu filho? Calma, vá e faça isso, e eu vou prover. Quantos de nós passamos por situações assim na vida, onde nós pensamos: Senhor, será que eu consigo? Alguém já passou por isso? Eu passo por isso praticamente toda semana na minha igreja. Senhor, será que eu consigo? Meu Pai, nós temos 3 igrejas no centro de Londres, no bairro mais caro de Londres. Nossa igreja tem cerca de 800 jovens, uma igreja muito avivada, os meninos são doidos. Eu acho que na próxima vez que eu voltar, que eu sei que eu vou voltar, eu vou trazer uns vídeos da igreja. Gente, vocês vão ficar animados. Mas se vocês querem saber, Imprint London, procura no Instagram, você vai amar. Os meninos lá são mais loucos que eu e o Luca.
E nós passamos por desafios todas as semanas, como vocês também passam aqui, desafios onde a gente pensa: Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu realmente ouvi a voz do Senhor? Quantos de vocês já duvidaram que a visão que você tinha não era a visão de Deus? Levante sua mão. Quantas vezes o Senhor me deu sonhos e visões e eu falava: Senhor, não, isso sou eu que dormi de barriga cheia. Nunca, Jesus não quer falar uma coisa dessa. Então imagina Moisés, que viu uma sarça pegar fogo e conversar. Eu não sei você, meu irmão, mas se eu estou andando no deserto e tem uma sarça pegando fogo e conversando, eu repreendo em nome de Jesus. Na hora, está queimado em nome de Jesus. Isso não é Deus, não. Mas Moisés, de alguma forma, aquela sarça, como a gente cantou aqui, ela atraiu ele. E isso acontece com a gente quando Deus ele aparece em momentos improváveis da nossa vida, em momentos improváveis do deserto, e nós nos achegamos para perto dele, e a presença dele faz com que a atmosfera se mude, a atmosfera se transforme em algo diferente, e nós nos sentimos atraídos pela sua presença. E o primeiro ponto que eu quero te dar hoje é: acredite na promessa mesmo quando tudo parece impossível. Nós vivemos hoje uma realidade completamente diferente na nossa igreja em Londres. O que nós vivemos é praticamente impossível. Todos os meses nós olhamos para a conta e nós falamos: Senhor, o Senhor fez mais uma vez. Eu digo isso com todo o prazer do mundo. Meus irmãos, se você quer abrir uma igreja e quer ser pastor, eu tenho todas as dicas para te dar de como fazer errado. Que eu provavelmente já testei todas as formas e já obrigado, pastor. Nossa, eu sou muito seu fã. Meu pai, olha isso, eu recebi águas do pastor Carlos. E eu já passei por tantas coisas assim, meus irmãos, que eu olho e falo: Senhor, as tuas promessas é o que nos sustentam aqui. Se a gente olha para a nossa possibilidade, a nossa realidade de viver em Londres e ter uma igreja no centro de Londres, é algo assim assustador para nós, mas nós nos lembramos todos os dias da promessa do Senhor, a promessa que Ele tem sobre as gerações e a promessa que Ele nos deu sobre aquela nação. Nós temos visto todos os domingos algo diferente acontecer, onde pessoas estão se convertendo, onde islâmicos estão vindo para o cristianismo, onde pessoas estão sendo curadas, onde jovens estão sendo batizados, onde famílias estão crescendo. Eu lembro, não sei se vocês lembram, eu falei da última vez que a nossa igreja tinha poucas crianças. Vocês lembram disso? Não sei se alguém lembra. Agora a nossa igreja está cheia de gente grávida. A galera está casando e todo mundo está barrigudo. Eu já olho, eu já fico até com medo, né? Que você não sabe se está grávida. Eu fico assim: será que eu falo? Será que não? Aí eu: como é que é? Ela fala: estou grávida. Ela fala: glória a Deus, mais uma criança. Está vindo, a igreja está crescendo. Pessoas estão casando. Se tiver alguém que queira casar com o Jamie, eu estou dando ele para o Brasil. Alguém pode pegar. Jamie, I'm just saying that I'm trying to marry you. Ah, ele está traduzindo. Tá bom. I'm so sorry about it. Moisés acreditou nas promessas de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, mesmo quando tudo parecia impossível. Quantos de vocês passam por isso diariamente, onde você olha para as promessas do Senhor, você olha para a circunstância, e o Senhor ele te deu uma palavra para ir para algum local onde não faz nenhum sentido naquele momento, e você acredita e você fala: Senhor, eu vou confiar em você, e eu vou nessa palavra. Eu já passei por isso várias vezes. Irmãos, não existe nada melhor do que confiar nas promessas que nós ainda não vemos. Nada melhor. Um dia, essa arena que você está sentada, ela foi um sonho, uma visão que nasceu provavelmente numa mesa, numa conversa. E ela se tornou realidade. Por quê? Porque mesmo quando eles não viam o que ia acontecer, eles acreditavam na promessa do Senhor. E amanhã a gente está inaugurando essa arena. Porque esse é o poder da visão. A visão, ela enxerga aquilo que o natural não enxerga. Nós cantamos o tempo todo que Deus ele é fiel. Deus ele é fiel às suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A nossa fé, ela deve ser inabalável. Isso é muito bonito de se falar, mas muito difícil de se viver. Uma fé inabalável, ela só acontece quando o nosso relacionamento com Cristo ele está forte. A sua fé ela só vai ser inabalável no momento que você entende que os olhos fixados em Jesus é o que te sustenta. Não existe salário, meus irmãos, que te sustente melhor do que os olhos fixados em Jesus. Nós vivemos isso todos os meses em Londres.
A gente olha e fala: Senhor, a gente não sabe como, mas o Senhor fez. E porque o Senhor fez mais um mês, nós vamos acreditar na sua promessa e nós vamos ir para cima. Há cerca de um mês atrás, nós fizemos um evangelismo em Londres, onde nós levamos cerca de 40 jovens para as ruas. E eu fui com o violão, eu fui com um batuquinho, né? Eu estava com o batuquinho. Foi semana passada? Gente, sangue de Jesus, tá vendo como é que eu vivi tanta coisa no Brasil essa semana? Binão falou que foi semana passada. Semana passada não foi não, pai? Semana passada, ele é melhor que eu. Semana passada, melhor ainda. Eu tô pensando que foi mês passado. Rapaz, o Brasil também. O Binão com o violão, eu com o batuquinho, o Luca cantando, tudo desafinado. A gente andando na rua assim com caixa de som, com jovens sedentos por Jesus, gritando nas ruas de Londres. Nós paramos numa rua que é uma das ruas mais punks da cidade, chamada Brick Lane. E a gente montou ali um palco e nós começamos a dançar nas ruas e a cantar e cantar. Give your life to Jesus Christ. Give your life to Jesus. Só cantando louco. E de repente esses jovens que estavam bêbados começaram a chegar para perto de nós, pegaram o microfone e começaram a cantar com a gente. Give your life to Jesus Christ. Pessoas que nem conhecem Jesus. E de repente algo desbloqueia. E parece que eles ficam: calma, por que eu estou cantando Give your life to Jesus Christ? Give your life to Jesus Christ significa dê a sua vida para Jesus. E de repente começamos a conversar com jovens e jovens. E o Luca vai lançar um vídeo semana que vem sobre o evangelismo. E você vai ver dezenas de jovens tendo um encontro com Jesus. Pessoas chorando na rua, pessoas que saíram para beber chorando, pessoas que saíram de casa, brigaram com o irmão chorando agora, porque agora elas encontraram Jesus através do evangelismo de pessoas doidas. E é isso que Deus pode fazer, porque o Senhor nos deu essa visão. E às vezes os sonhos que o Senhor nos dá, eles são muito estranhos. Às vezes aquilo que você tem no seu coração e que o Senhor plantou dentro da sua cabeça não faz sentido naquele momento. Mas quando você acredita que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus das promessas, que é fiel para cumprir, tudo pode acontecer. E eu falo isso, meus irmãos, porque a gente já viu muita coisa de Deus fazer. E às vezes a gente fica assim: Senhor, ontem foi mais uma vez uma promessa do Senhor sendo cumprida. 10 da manhã, eu me lembro que eu cheguei no palco e eu e o Luca, a gente se abraçou, a gente olhou assim um pro outro. Ele começou a chorar e eu comecei a chorar. E a gente assim: por que a gente está chorando? A gente não sabe, se abraçando e chorando. E a gente olhou para a galera e eu falei: cara, o Senhor fez mais uma vez 5.000 jovens. E não é por números, mas é por propósitos. 5.000 propósitos sendo alinhados durante 12 horas. Quem sabe o que esses jovens vão ser? Quem sabe quantas pessoas eles vão alcançar? Mas se esses 5.000 jovens alcançarem uma pessoa, ano que vem nós vamos ter 10.000 jovens alcançados. 10.000 pessoas compromissadas com Jesus. E o meu segundo ponto para você é: tome decisões corajosas baseadas na sua fé. Irmãos, Moisés, ele fez isso da melhor forma. Moisés tomou decisões que exigiram confiança total em Jesus. Total. Moisés não era uma pessoa muito eloquente. Moisés, talvez, eu acredito, por conta dele não ser muito eloquente, talvez não era uma pessoa tão sociável. Ele precisava que alguém falasse no seu lugar. E mesmo assim, essa pessoa que não era talvez a escolha principal do time de futebol, não era o camisa 10, foi a pessoa que conseguiu levar pessoas para viverem algo sobrenatural. Às vezes o Senhor, ele vai te usar não para que você seja conhecido no que Ele está te usando, mas que pessoas escutem o testemunho do que aconteceu. Eu fico pensando no que aconteceu depois que as pessoas atravessaram o Mar Vermelho. Imagina agora você chegando em casa e falando assim: tu não acredita, a gente estava do outro lado do mar e a gente atravessou. E não tem como nem ele duvidar, porque você é o testemunho vivo. Quantas vezes o Senhor vai usar pessoas que estão aqui para que você seja testemunho vivo na vida de outras pessoas, para que outras pessoas realmente tenham um encontro com Cristo e que elas possam entender que você é o testemunho vivo. Ela vai olhar para você e através do testemunho da sua vida ela vai ver Jesus. Mas isso só vai acontecer se você tiver coragem. Eu creio que o propósito para ele ser alinhado, para você ter uma visão no Senhor, você tem que realmente olhar para Jesus e falar: eu vou, Pai. Não importam as circunstâncias, não importam como, eu vou, sem medo. E só assim você vai entender
que tomar decisões corajosas em nossa jornada de fé é um dos passos de maior intimidade com Cristo. Tomar decisões onde você diz: Senhor, eu vou fazer, mesmo que eu não veja. Nós cantamos isso muitas das vezes na música Deus de Milagres. Mesmo que eu não veja que você está trabalhando, mesmo que eu não sinta que você está trabalhando, você nunca para, você nunca deixa de trabalhar. Não sei se é assim, eu estou traduzindo na minha cabeça. Em inglês é assim. E eu creio, meus queridos, que para nós termos essa fé baseada em Cristo, essa fé baseada no fundamento de quem Deus é, nós precisamos entender que a decisão do Evangelho, ela é uma decisão de coragem. Ela é uma decisão onde você precisa realmente entender que o seu sim, ele vai te levar a locais onde provavelmente a sua família nunca foi. Ontem, algo muito lindo aconteceu. Os meus pais, eles me ligaram ontem, assim que eu saí do palco no Over Mission. Eu ministrei junto com o Jason Lee Jones, que é um grande amigo. E de repente os meus pais me ligaram. Os meus pais não são de me ligar, eles são muito assim... Meus pais são muito... Eu nem sei a palavra. A gente é muito envergonhado de ficar expressando afeto. E eu lembro que minha mãe me ligou ontem e ela falou assim: filho, obrigado. Eu falei: obrigado por quê, mãe? Ela assim: obrigado, filho, porque as promessas que eu não vivi na minha vida, quando Deus falou que eu ia ser uma líder de adoração, você está vivendo. E ela assim: você está vivendo porque eu disse que sim. E a minha mãe, um dia, eu contei para vocês, na última vez que eu vim, ela me entregou ao altar. Ela falou: Senhor, eu quero que o Senhor use o meu filho. E ontem, para mim, foi um dia lindo de ministrar com amigos, de estar com amigos. Mas para ela foi o cumprimento de uma promessa do Senhor, por uma decisão que ela teve. Então, tomar decisões corajosas, às vezes, vão levar a resultados em anos que você ainda não vê. Tomar decisões corajosas vão fazer com que promessas se cumpram anos depois de que a promessa foi entregue. Mas você precisa entregar e falar: Senhor, eu vou fazer. E falando disso, nós vamos para o nosso ponto número 3. Persevere em meio às adversidades. Imagina, meus irmãos, Moisés andando sobre o deserto, povo reclamão. Eu tive em Israel há uns anos atrás, e a galera reclama mesmo, gente. Reclama do sol, reclama da sombra, reclama de tudo que você imaginar. Reclama que está caro, reclama que está barato, reclama que a comida está salgada. Os caras amam reclamar, reclamam muito. Agora imagina Moisés andando com uma nação inteira durante 40 anos. 40. Quantos aqui tem 40 anos? Pastor Carlos? Obrigado. Esperei. Pastora Vera não tem 40, tem 35, ela me contou. 40, imagina a sua idade andando, os anos todos que você já viveu, todas as experiências que você já tem, andando com pessoas reclamando na sua cabeça, e mesmo assim, enquanto eles não estão vendo nada, você está direcionando eles para que eles vivam um propósito, para que outras pessoas alcancem e sejam alcançadas por Jesus através da vida deles. Imagine isso, Moisés andando sobre o deserto. E a galera: tá quente, Moisés, estamos com fome. Moisés, nós estamos com sede. Moisés isso e Moisés aqui. Gente, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Vamos, nós estamos indo, eu estou levando vocês para um lugar muito melhor. E o povo de Israel, eles só foram bem-sucedidos por uma razão: porque existia um líder, uma pessoa que era corajosa para tomar decisões e entender que aquilo que o Senhor tinha falado para eles, ele ia cumprir. E em nossa própria caminhada, certamente, irmãos, vocês vão enfrentar coisas e desafios onde você vai ter que lembrar das promessas de Deus. Você vai enfrentar momentos na sua vida onde as promessas de Deus vai ser aquilo que vai te sustentar durante aquela estação. Quantas vezes eu passei por momentos onde eu pensava: Senhor, eu não consigo mais. Vou partilhar com vocês uma situação muito delicada que aconteceu na minha vida no ano de 2021. Eu já ministrava bastante, já viajava bastante para ministrar. O Senhor estava abrindo muitas portas para mim. E eu me lembro que no ano de 2021, um dia normal, eu estava tomando um café da manhã com a minha esposa. E
fui para a igreja. Quando eu estava dirigindo para a igreja, meu coração estava assim um pouco apertado. E eu me lembro que cheguei no meu escritório, sentei. E cerca de meio-dia eu recebi uma mensagem. E era uma mensagem de despedida. E era uma mensagem de despedida da minha esposa. E a minha esposa naquele momento, ela falava na mensagem que ela estava cansada. Ela via Deus fazendo tantas coisas na vida das pessoas, mas ela não conseguia ver o milagre que ela tanto pediu ao Senhor. E naquele momento, meus irmãos, o meu coração disparou e eu peguei meu carro e dirigi para casa. Lembro que eu fui muito rápido para casa. E quando eu cheguei em casa, eu encontrei minha esposa inconsciente no chão. E a minha esposa tentou suicídio. Eu lembro de reacordar ela, chamar uma ambulância e levá-la para o hospital. Eu lembro que eu saí do hospital com ela já estava bem melhor. Alguns dias depois, e fomos para casa. E eu estava destroçado. Meu coração estava muito quebrado, porque eu falei: Senhor, como é que isso é possível? Nós viajamos o tempo todo, Senhor. Eu vejo tantos jovens se convertendo, eu vejo tantas igrejas se abrindo, eu vejo pessoas sendo curadas, eu vejo jovens se tornando ministros de louvor, eu vejo jovens se entregando para as missões. Nós temos feito escolas sobre a Europa, nós temos feito tantas coisas, e isso está acontecendo dentro da minha casa, Senhor. E, irmãos, o que nos sustentou durante aquele momento e durante aquele tempo foi as promessas do Senhor. Foi lembrar que mesmo que eu não veja que Ele está trabalhando, Ele nunca para de trabalhar. Foi lembrar que mesmo que eu não sinta que Ele está perto, Ele nunca deixa de estar lá. Foi lembrar que às vezes no silêncio é quando Deus realmente Ele está respondendo alguma coisa. E eu me lembro que foi algo muito difícil para mim entender, porque eu ficava: Senhor, por que o Senhor tem feito isso comigo? Por que isso está acontecendo? E eu lembro que o Senhor falou: filho, mesmo sem sentir, filhos, existe um perfume que você consegue entregar a mim. Existe algo que você consegue entregar aos meus pés, apenas em momentos de dor, apenas em momentos que você não consegue me ouvir. Existe uma adoração, meus queridos, existe uma súplica, existe um momento de intimidade com o Senhor, que Ele só é atingido e desbloqueado durante a dor. Uma vez eu vi um ministro de louvor falando isso nos Estados Unidos e me marcou muito. Ele falou assim: a esposa dele tinha acabado de morrer, e ele falou assim: no céu não existe tristeza, no céu não existe morte, no céu não existe dor, no céu não existe doença. E a única vez que nós temos a oportunidade de experimentar essas dores é na terra. E a única forma que nós podemos entregar ao Senhor esse tipo de adoração a Ele é aqui na terra. Porque no céu vai ser só paz, só alegria. Então existe algo, existe um perfume que só pode ser derramado aos pés de Jesus através da dor. E eu me lembro, meus irmãos, que durante aquele tempo que eu estava passando por isso, foi talvez um dos momentos que eu mais recebi cura do Senhor na minha vida. Foi um dos momentos onde eu me senti mais próximo do Senhor como nunca antes. Porque eu entendi que eu tinha que perseverar em meio às adversidades. Eu tinha que perseverar em estar com Cristo mesmo quando não via. Eu tinha que perseverar em estar na presença dEle mesmo quando eu não sentia a presença dEle. E eu me lembro de subir na plataforma às vezes para ministrar, e eu cantava que Ele é o Deus de milagres, o Deus de promessas, o caminho no deserto, a luz da escuridão. E eu lembro que eu olhava para mim e falava: Senhor, mas eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo ser o Deus de milagres, eu não estou te vendo ser o Deus de promessas, mas eu escolho, Senhor, perseverar. E eu fui para um momento de busca intensa da presença de Deus. E meus queridos, depois que nós perseveramos em meio à adversidade, o nosso ponto número 4 é: busque a presença de Jesus.
O que nos sustenta é a presença de Deus, meus irmãos. Eu falo com toda a certeza do mundo, eu não tenho nada para te oferecer. Amanhã vocês vão ter aqui um evento lindo, com amigos nossos, queridíssimos. O Luca é um meu melhor amigo. O F. Hope, uma equipe que trabalha com a gente há muito tempo. Irmãos, eles não têm nada para te oferecer. Mas a presença de Deus é aquilo que nós temos para oferecer. E a presença de Deus é algo que nós não merecemos, não é algo que nós compramos. Não é pelos nossos talentos, não é pela nossa beleza, não é pelos seus tons, não é pela sua cor de pele, não é pela sua nacionalidade, não é por onde você nasceu, é porque Ele nos ama, meu irmão. Ele nos ama tanto, como nós cantamos hoje, Ele nos amou, Ele me ama. E por conta disso, meus irmãos, Ele revela a sua presença sobre o seu povo. Eu quero te encorajar para que em momentos de adoração, não só hoje, mas em toda a sua vida, você sempre entregue para o Senhor aquilo que você precisa. Não chegue para Ele com a sua listinha de compra, mas chegue e fale assim: Senhor, está aqui, ó. Isso é o que eu mais preciso, eu entrego aos teus pés. Agora eu só quero te adorar, Senhor. E vai em profundidade com o Senhor, meus irmãos. O Senhor, Ele está procurando uma geração de pessoas que realmente amam Ele. Não uma geração que pula por Ele, não uma geração que é empolgada por Ele. O Senhor quer uma geração devota a Ele. Uma geração que não pensa em local, uma geração que não pensa em eventos, mas uma geração que ama Ele dentro do quarto. Uma geração que ama Ele nas manhãs do devocional. Uma geração que ama Ele no momento dirigindo para o trabalho. Uma geração que ama Ele numa conversa com seu filho. Uma geração que ama Ele e honra Ele enquanto Ele está vendo televisão. Uma geração que honra Ele, que ama Ele no momento que Ele está ouvindo música. Uma geração que ama Ele, que honra Ele quando ninguém está vendo. E é isso que o Senhor está procurando, meus irmãos. Ele não quer seus talentos, meu querido. O Senhor não quer os seus dons. Quantas pessoas eu conheço e quantas pessoas nessa casa cantam melhor que eu, meu querido. Quantas pessoas tocam melhor que eu. Mas aquilo que nós entregamos para o Senhor é o nosso coração, meu irmão. Aprenda hoje uma lição, meu querido. O Senhor, Ele não quer os melhores apenas para ter os melhores. O Senhor, Ele quer corações. Ele quer pessoas que realmente amem Ele em espírito e em verdade. Adoração é amor, meu querido. Nós só adoramos aquilo que nós amamos. Nós só adoramos aquilo que nós amamos, meu querido. Se dinheiro te dói em doar às pessoas, você ama dinheiro, meu querido. E o nosso coração, ele não cabe dois amores, meu querido. Quantas vezes eu, como ministro, eu amei mais cantar e tocar o meu instrumento do que a Deus? Quantas vezes? Quantas vezes eu amei mais pregar do que a Deus? Quantas vezes? Mas o Senhor, Ele só começou a fazer, Ele só derramou uma porção de unção sobre a nossa vida quando nós entendemos que nós temos que buscar a Ele em profundidade. Tomar a decisão de acreditar nas promessas de Deus, tomar a decisão de ter visão em Cristo, é tomar uma decisão de amor por Deus. A caminhada cristã, irmãos, ela não é clara. Você não vai ver o segundo passo. Você vai andar em pontes da sua vida, onde a ponte não vai ter o próximo degrau. E você vai ter que confiar que o Senhor vai te carregar. Você muitas das vezes, e se nunca te pregaram isso, eu sei que já pregaram provavelmente, nunca te falaram isso, eu vou te falar agora, meu irmão, que você vai enfrentar não um, não dois, mas vários mares vermelhos, onde o Senhor vai ter que abrir. Você, infelizmente, irmão, vai ter épocas da sua vida que você vai enfrentar tristeza. Alguns de nós vamos enfrentar depressão. Alguns de nós vamos enfrentar ansiedade. Alguns de nós vamos enfrentar doenças. Mas isso não muda quem Deus é. Isso não pode mudar o amor que nós temos por Ele. Ontem eu vi com os meus olhos, não uma pessoa, mas várias. Mas uma me tocou profundamente, que foi um homem que estava trabalhando no evento.
Uma pessoa que não tinha nada a ver com o Overmission. Um cozinheiro fazendo panqueca. Nem ele sabia o que ele estava fazendo lá. Ele estava assim, ele olhava assim. E durante 12 horas de adoração, em nenhum momento ele entrou dentro do ginásio para ver o que estava acontecendo. Em nenhum momento ele foi lá e levantou as mãos. Eu nem sei se ele é cristão. Eu sei que ele chegou para mim, me abraçou. Ele veio me dar 2 panquecas, me abraçou. E eu fiquei tão constrangido que eu falei, o que eu fiz de errado? O cara está me dando 2 panquecas e está chorando, o que está acontecendo? Aí eu peguei a panqueca, ele me abraçou, eu fiquei com a panqueca na mão. E ele falou assim, cara, obrigado por isso. Obrigado pelo quê? Ele assim, você não tem noção o quanto estar perto de vocês faz a gente feliz. O quanto estar perto de vocês faz nós nos sentimos bem. Eu falei, meu irmão, não é a gente não, é Jesus, meu querido. Não tem nada aqui que eu falei para ele assim, o evento aqui, sem Jesus é só barulho. Sem Jesus são 5.000 jovens pulando loucamente aqui. Mas não foi isso que o Senhor preparou para esse dia. E eu lembro que ele conversou comigo um pouquinho e ele voltou para cozinhar. E eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei, gente, como é que é possível? Deus, ele está hoje cumprindo uma promessa sobre a nossa vida. E de alguma forma o cozinheiro que está fazendo panqueca está vivendo essa promessa com a gente. E de alguma forma o Senhor está impactando a vida dele. Tudo isso porque nós decidimos tomar uma decisão corajosa, perseverar durante as adversidades e buscar a Deus durante 20 dias antes do Overmission. Nós fizemos um jejum entre a nossa equipe durante 21 dias. Não para que o Overmission seja um sucesso, não, mas para que a presença de Deus esteja lá 24 horas. A gente não quer saber se o evento é bonito, se o evento tem bandas legais, não. A gente quer saber se as pessoas estão indo ali por Jesus. Uma das nossas estratégias profundas é não revelar quem vai vir no evento até os últimos dias do evento. Porque a gente quer que a galera entenda que não é um evento que é importante, é a presença de Deus. Eventos, meus irmãos, você pode ir para 20 conferências, você vai ouvir 20 palavras legais. Agora a presença de Deus, quando ela está num local, ela muda a sua vida. Você não precisa de 20 conferências. Em uma conferência a sua vida é mudada. Quantos de nós fomos transformados em um culto? Quantos de nós fomos transformados durante um louvor? Eu fui quantas vezes toda semana. E buscar a Deus nos leva para um último ponto que eu quero falar antes que nós oremos hoje, que é deixar um legado de fé para a próxima geração. Eu sei que os meus filhos, os filhos do Lucão, os seus filhos, eles vão chegar a lugares onde eu nunca vou chegar. E se você não acredita nisso, meu irmão, a gente profetiza hoje sobre a sua família. Nós declaramos que seus filhos, eles vão chegar em locais que nós nunca vamos chegar. E nós cremos que seus filhos, eles vão chegar na política, onde eu não consegui chegar. Seus filhos vão chegar na área musical, onde nós não conseguimos chegar. Eles vão chegar na televisão, onde nós não conseguimos chegar. Eles vão ser grandes empresários. Eles vão ser grandes médicos. Eles vão ser grandes professores, grandes pais, grandes mães. E é isso que nós oramos para a próxima geração. E todas as promessas que o Senhor nos dá, toda a visão, todos os sonhos que Ele nos deu, tem que apontar para a próxima geração. Porque, meus irmãos, essa é a única coisa que o Senhor nos prometeu que Ele ia fazer, e que Ele não ia deixar de fazer. E hoje eu vim aqui novamente. Vocês me fizeram sair novamente da Inglaterra para vir cá te falar uma coisa: que Deus é um Deus de visão. E quando Deus libera uma visão, Ele está nos chamando para um novo tempo. O maior dom que o Senhor nos deu não é ver, mas é ter visão. Ver é uma função dos olhos, mas visão é uma função do coração. Os olhos nos mostram o que é, a visão nos mostra o que será. Repita comigo: Deus é um Deus de visão. O homem que tem visão, ele tem coragem para enfrentar a impossibilidade com a possibilidade dos céus. Porque ele entende quem está atrás dele, ele entende quem carrega ele. Todas as visões que você tem, meu querido, elas não vieram de você, elas vieram de alguém que consegue fazer com que elas aconteçam.
ver nos prende ao presente, mas a visão, ela libera o futuro. A visão, ela traz fé. E Deus hoje, Ele está nos chamando para viver no futuro, meus irmãos. Para construir uma vida de visão. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Noé e muitos outros. Deus deu uma visão que era completamente fora do possível para eles. Porque apenas ver nos mostra as limitações. Mas a visão de Deus, ela traz a expansão daquilo que nós não vemos. E eles tiveram sucesso em suas caminhadas, não porque eles estavam vendo apenas a visão de Deus, mas porque eles estavam caminhando diante das promessas que o Senhor tinha dado para eles. E hoje, meus queridos, nesses 5 pontos que com certeza você já sabia, eu te garanto que você já sabia essa história de Moisés. Eu te garanto que você sabe que Deus é um Deus de visão. Eu te garanto que você sabe que Deus, Ele é um Deus que quer que você persevere durante as adversidades. Deus, Ele é um Deus que quer que você busque a Ele. Deus, Ele é um Deus que quer que você prepare o caminho para as próximas gerações. Eu vim aqui para te dizer hoje, meus queridos, que o Senhor hoje, Ele quer liberar uma visão nova sobre a sua vida. E eu preciso dessa visão. Quantas vezes o que me carrega é a visão e não os meus sonhos? Quantas vezes o que me carrega para a promessa do Senhor é a visão que Ele tem sobre a minha vida? Porque a visão, ela vem dos céus, e a visão, ela é um download daquilo que o Senhor pode te dar. Os olhos, eles são limitados à capacidade. Irmãos, nós olhamos para a parede, nós só conseguimos ver a parede. A visão, ela consegue ver a cidade. O povo de Israel, eles viam Moisés andando. Moisés, ele via a terra prometida, mesmo que ele não tinha entrado. Porque a visão, ela traz isso. A visão, ela abre portas. A visão, ela desbloqueia algo dentro de você que é bloqueado provavelmente durante a sua vida toda. Mas quando você entende a visão do Senhor na sua vida, quando você vê a sarça conversando e a presença de Deus, ela vem para perto de você, algo é desbloqueado. E é algo que só o Senhor consegue desbloquear, não é algo que você consegue bloquear. E eu creio que o Senhor hoje, Ele quer desbloquear visões. Eu creio que é isso que Ele vai fazer hoje aqui. Eu quero orar por você. Vocês estão acordados? Isso aí, gente. Eu amo falar essa frase, porque na Inglaterra eu não posso falar. Porque os ingleses são muito chateados, né? Você fala, vocês estão acordados? Eu falo, claro que nós estamos acordados.